Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2023. Encerrando hoje o nosso mês de agosto, né? Estamos aí no último domingo do mês de agosto e hoje, inclusive, se celebra o Dia do Catequista e esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Vamos receber aqui no nosso estúdio o diácono Sérgio Leandro, que é o coordenador da Comissão Bíblico-Catequética na Arquidiocese de Natal, e vamos falar um pouco sobre a missão do catequista, enfim, vários temas, né, que envolvem o catequista. Um ótimo dia, diácono Sérgio, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa, bom dia a todos que nos escutam pelas ondas da 91.9, o programa Aprendendo com a Igreja. Muito bom dia a todos os catequistas. Pois bem, diácono, para a gente introduzir aqui o nosso tema, eu queria que você falasse um pouco o que faz um catequista. Luísa, uma pergunta muito boa, muito interessante para a gente refletir neste domingo, nesta manhã, em que nós estamos aí, todo o Brasil, celebrando a vocação do catequista. Veja só, o que faz, qual é a missão do catequista? O catequista ele tem a missão de introduzir a pessoa no mistério da nossa fé, no mistério que nós celebramos. A missão do catequista é promover um encontro pessoal do catequizando com a pessoa de Jesus. Este é a principal ou a missão por excelência de um catequista. Então veja, eu estou dizendo que a missão do catequista é introduzir o outro no mistério da nossa fé. Aí eu pergunto para você agora, você que nos escuta, qual é o mistério da nossa fé, né? Quando a gente fala de mistério, não é algo que nós desconheçamos, não é? O mistério não está ligado ao misterioso, algo que é intocável, algo que é desconhecido. Mas quando eu falo em mistério, eu estou falando, na verdade, do mistério da fé, eu estou falando na celebração da morte e ressurreição de Cristo. Este é o mistério da nossa fé, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Então, o catequista ele tem essa missão de nos introduzir nesse mistério. Então, a missão do catequista não é preparar ninguém para receber sacramentos, né? Porque seria muito pobre a gente reduzir a missão do catequista a preparar uma pessoa para receber sacramento. Então, isso não é a missão. O catequista não prepara ninguém para receber sacramento, mas o catequista ele introduz, ou seja, ele é um introdutor, ele é um mistagogo. O que é um mistagogo? É alguém que nos conduz para o mistério. É aquele que promove, ele promove um encontro pessoal com Jesus Cristo. Essa é a missão do catequista. E qual a importância desse trabalho para a vida da igreja? Olha só, Luísa, a missão do catequista ela é fundamental, é de fundamental importância, porque o catequista ele é um educador da fé. Ele é responsável por transmitir a fé cristã católica para as pessoas que estão começando ou que estão se reaproximando da fé. Essa é a principal, é um trabalho que é muito significativo na vida da igreja. Por quê? Porque ele está introduzindo, ele está iniciando uma pessoa, né, seja ela qual for, essa pessoa que deseja agora seguir os passos de Jesus através da fé católica. Então, o catequista é aquele que vai introduzir essa pessoa nos mistérios da fé, ou vai introduzir na fé da igreja. Então, ele é esse responsável por transmitir a fé. Então, isso é de fundamental importância dentro da vida. Por quê? Dentro da vida da comunidade. Porque se não for o catequista que inicie, se não for o catequista que transmita a fé às crianças, aos jovens, aos adultos, aqueles que estão se aproximando da fé, que desejam ser católicos, que desejam ser cristão, quem é que vai fazer, não é? Tendo em vista que nós não estamos mais no tempo da cristandade.
Idade Média, até o finalzinho da Idade Média, nós vivíamos numa sociedade em que 100% das pessoas se diziam, ou seja, praticavam a fé católica. Então, as crianças que chegavam à igreja, que se batizavam, essas crianças, elas eram evangelizadas pelos pais, pelos padrinhos, pelos familiares. Eram os familiares os primeiros a transmitir a fé católica cristã para essas pessoas. Hoje em dia não. Hoje em dia nós precisamos, a família de hoje já não é aquela família que transmite a fé aos seus filhos, não é? Ela vem à igreja para sacramentalizar as crianças, para sacramentar a juventude, mas na verdade as famílias não transmitem a fé a essas crianças, a essas pessoas que estão chegando à igreja. Então falta um processo de evangelização dessas pessoas. Então o catequista é aquele que vai evangelizar, que evangeliza aqueles que desejam ser cristãos. É ele que vai dar os primeiros rudimentos da fé católica para essas pessoas. Então isso é de fundamental importância. É um processo de iniciação à vida cristã. O catequista, a missão do catequista dentro da comunidade cristã, ela é de fundamental importância, porque ele faz um trabalho de iniciar a pessoa na vida cristã, na vida da comunidade. Uhum. E você falou agora há pouco, né, que o trabalho do catequista, ele vai além, digamos assim, né, da preparação para os sacramentos. Mas eu também gostaria que a gente falasse um pouquinho, né, como funciona esse processo, né, também de preparação para aqueles que vão receber o sacramento, seja do batismo, da Eucaristia ou da Crisma. Muito bem, Luísa. É interessante que nesse processo de iniciar o outro na vida da igreja, na vida da comunidade, os sacramentos, eles são importantes, não é? Mas não são o fim, eles são meios. Ora, se eu chego na igreja, peço à igreja para batizar meu filho, eu estou dizendo que o batismo, ele é importante para a pessoa se tornar cristão. Porém, é preciso entender que para ser cristão eu preciso ir além dos sacramentos, não é? Os sacramentos é o meio. Eu quero ser cristão, então eu tenho que trilhar um itinerário, eu tenho que fazer um caminho. E nesse caminho vamos encontrar os sacramentos que fazem parte dessa caminhada. Então, dentro desse caminho, qual é o caminho que eu preciso percorrer para ser cristão, para ser católico? Tá certo? Então, a preparação de uma pessoa para ser cristão, que faz parte também da recepção dos sacramentos, a igreja nos convida a olhar para as primeiras comunidades. Então, se eu trago meu filho para receber o batismo, se eu trago meu filho para ser crismado, para receber Jesus Cristo pela primeira vez, eu preciso entender que eu preciso fazer um caminho. E esse caminho nós temos que olhar para as primeiras comunidades cristãs. Hoje, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de uma catequese que estará a serviço da iniciação à vida cristã. Logo, nós estamos trabalhando com uma catequese de inspiração catecumenal. Uhum. Por isso é que trazer o menino, a menina para receber os sacramentos ou para ser iniciado na vida da comunidade, é preciso que ele trilhe esse itinerário catecumenal. Um caminho que vai de Páscoa a Páscoa. Hoje, o caminho que nós fazemos para uma criança, um jovem, um adulto que deseje aprofundar a sua fé, ou que deseje fazer um encontro com Cristo, seja ele através do sacramento da Crisma, do batismo, né, ou a Eucaristia, ele trilha esse itinerário, ele faz esse caminho de um ano litúrgico, que vai de Páscoa a Páscoa. Logicamente, esse caminho é dividido em 4 tempos, não é? Que vai do catecumenato, pré-catecumenato ou querigma,
catecumenato, depois purificação e iluminação e depois a mistagogia. Então, é nesse caminho que as pessoas vão descobrindo quem é a pessoa de Jesus Cristo, vão se comprometendo com ele e aí, neste caminho, vão recebendo os sacramentos da iniciação à vida cristã. Sim. Então, nós não estamos mais dentro de uma catequese que visa simplesmente sacramentalizar a pessoa, né? Mas o nosso objetivo é iniciá-las na fé da igreja, iniciá-las na fé cristã. Diácono, você continua aqui com a gente e você que está nos acompanhando aqui pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Vamos a um rápido intervalo, mas já a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2023. Hoje no nosso programa estamos conversando com o diácono Sérgio Leandro, ele que é o coordenador da Comissão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Natal. Estamos falando sobre o Dia do Catequista, que é celebrado hoje, domingo. E aí no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a missão do catequista, sobre a importância desse trabalho para a vida da igreja. E aí nesse segundo bloco, diácono, eu queria que a gente começasse falando que em 2021 o Papa Francisco ele instituiu o Ministério do Catequista. Por que o Papa teve atenção e instituir esse tipo de ministério? Olha só, Luísa, o Ministério do Catequista é um ministério, na verdade, muito antigo dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Por quê? Porque ele vem dos primórdios, né? Jesus, quando instituiu a sua comunidade, os 12, né, para o segui-lo, para lhe ajudar na missão, logo em seguida, quando ele sobe à ascensão de Jesus, ele deixa essa missão, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir desse envio dos apóstolos, eles começam a transmitir aquilo que eles viveram com Cristo. Então eles começam a formar comunidades, começam a evangelizar, começam a transmitir a sua experiência de vida com o ressuscitado, né? Com Cristo ressuscitado. Então, a partir daí, nós já encontramos na comunidade cristã pessoas que eram encarregadas, que tinham esse encargo, essa missão do ensinamento, né? De educar o outro, de ajudar o outro a se encontrar com Cristo, a fazer essa experiência e ao mesmo tempo abraçar a fé. Então, nesses que transmitiam a fé, que ensinavam, né? Nós já conseguimos essas características, enxergar nessas pessoas a característica de um catequista. Então, o Papa Francisco, através do seu motu proprio, né, Antiquum Ministerium, na verdade ele está reconhecendo um ministério antigo na vida da igreja. Então ele institui esse ministério dizendo ao catequista, agradecendo aos catequistas por eles terem abraçado essa linda e rica missão dentro da comunidade cristã. Então, na verdade, é um reconhecimento da igreja para com estes catequistas que desempenham esta missão. Por isso que o Papa institui. É uma maneira de agradecer e de reconhecer a missão desses catequistas. E muda algo, assim, após a instituição desse ministério? Na verdade, não há nenhuma mudança, não é, no seu estado laical, né? Continua sendo leigos, mas que agora desenvolve uma missão de maneira mais especial, né? Você é instituído, ou seja, você recebeu da igreja realmente, a igreja reconhece que aquilo que você faz é uma missão que é muito cara à vida da igreja. Então, é um compromisso ainda maior de todos aqueles que receberam ou que recebem um ministério. Você está sendo enviado pela igreja a desempenhar essa missão, né? Então você tem um compromisso com a comunidade, né? Você tem esse compromisso, você assume essa responsabilidade, tá certo? Então é um reconhecimento que não lhe afasta, não é um certo clericalismo, não é isso que o Papa vem colocar no ministério, né? Você não está diferente, você não é mais importante do que o outro.
mas o seu trabalho agora será de maneira mais especial, porque você desenvolve realmente uma missão em nome da igreja. Isso lhe traz uma responsabilidade ainda maior. Inclusive, no ano passado, aqui na Arquidiocese, não é, diácono? 47 pessoas receberam a instituição do Ministério de Catequista. E eu queria que você falasse como é que foi esse processo de preparação. O que é que os documentos, o que é que o documento da igreja, a CNBB, né, depois que o Papa lança o antigo ministério, seu motor próprio, ele deixa a cargo das conferências episcopais elaborarem um itinerário formativo para todos aqueles catequistas que desejarem ou que desejam receber esse ministério. Então, o itinerário nos diz que uma pessoa ela precisa, para ela começar a trilhar o caminho formativo para a recepção do ministério, ela precisa ter, no mínimo, 5 anos de atividade catequética na sua comunidade paroquial, né? Ela precisa ter acima de 20 anos de idade, não pode ser uma pessoa tão jovem, que recém-convertido, que esteja chegando agora na comunidade ou que tenha acabado de receber os sacramentos da confirmação, tá certo? Ou seja, tenha concluído, seja uma pessoa que concluiu agora o seu itinerário, a sua iniciação cristã. Então, não é isso que recomendo. Então, ele precisa ter, no mínimo, 5 anos de atividade. Então, aqui na Arquidiocese de Natal, o que foi que nós fizemos? Fizemos um itinerário formativo de 8 meses, para aqueles que já tinham mais de 5 anos de atividade catequética e que já tinham acima de 20 anos, né? Ou seja, 25 anos, até 30 anos. Então são pessoas, os ministros catequistas aqui da Arquidiocese de Natal são pessoas maduras, né? Já têm uma experiência catequética na comunidade. Então nós fizemos um itinerário de 8 meses. Ao terminar esse itinerário, realizamos um retiro com eles, e depois desse retiro, eles fizeram o pedido oficial ao bispo, pedindo que lhe admitissem a esse ministério, e assim o bispo atendeu a este pedido que eles fizeram por escrito ao senhor arcebispo, né? Então, Dom Jaime instituiu esses 47 catequistas que hoje desenvolvem sua atividade em diversas comunidades da nossa arquidiocese. Estão aí à frente, não é? À frente dessa missão catequética dentro das diversas paróquias aqui da Arquidiocese de Natal. E uma novidade também, assim, da Comissão Bíblico-Catequética foi a inauguração da Escola Catequética Padre Tiago Teisen, nesse ano, né, diácono? E aí, como é que funciona essa escola e qual a proposta dela? Exatamente, Luísa. Este ano nós também colocamos para funcionar a nossa escola catequética, né, arquidiocesana, porque os catequistas reclamavam muito que não tinha formação, né? Nós não temos uma formação sistemática, então nós precisamos reabrir a escola catequética. Então nós reabrimos essa escola. A escola catequética ela funciona sempre no 3º sábado de cada mês. Fora o 3º sábado, ainda temos mais alguns meses que nós elaboramos algumas disciplinas, criamos algumas disciplinas que são complementares ao nosso currículo, à nossa estrutura curricular, né? Então tem meses que nós funcionamos 2 vezes, né? A cada 15 dias nós estamos aí com uma disciplina, não é todos os meses, mas tem meses que é dessa forma. E aí nós, ao 3º sábado, nós nos encontramos para pagar, né, algumas disciplinas, né? E aí ficamos das 8 da manhã até às 16 horas, né? E sempre estamos trazendo bons professores que colaboram com a formação dos catequistas aqui da Arquidiocese de Natal. Nós, por enquanto, estamos funcionando meio que de maneira missionária, né? Não temos um canto fixo ainda. Tem mês que funcionamos aqui na catedral, no subsolo da catedral, tem mês que funcionamos aqui no Instituto Caná, e assim a gente vai diversificando os nossos encontros, né? Os nossos encontros, tá certo? Mas a escola, todos estão gostando. Começamos com cerca de 100 catequistas. Hoje nós temos 60 catequistas que estão sendo
fiéis, né, que vem desde janeiro até hoje, até agosto, nós contamos na escola com 60 catequistas, né, que estão aí aprofundando a sua fé. É importante porque investir na formação do catequista. Primeiro porque os documentos da igreja, né, nos pede que o catequista ele precisa ser homem e mulher bem formada, ele precisa ter um bom conhecimento bíblico, ele precisa ter um bom conhecimento teológico, ele precisa ter um bom conhecimento das ciências humanas, não é? Ele precisa ter um bom conhecimento sobre ciência da religião, conhecer um pouco das religiões. Então tudo isso faz parte da nossa formação, da formação do catequista. Então a escola catequética ela vem colaborar com esta formação permanente do catequista, porque ninguém dá aquilo que não tem, não é? Então nós precisamos conhecer um pouquinho sobre Jesus, nós precisamos nos aprofundar sobre o nosso conhecimento da nossa fé, né? Para que assim a gente possa dar ao outro aquilo que a gente tem. Então a escola catequética ela vem colaborar com a formação permanente do catequista. E o curso ele dura o ano todo? Sim, é um ano, não é? Um ano civil. Então vai de janeiro a dezembro, né? De janeiro a dezembro. Então, em dezembro agora, com a graça de Deus, nós vamos concluir a nossa primeira turma, não é? E essa turma que conclui este ano, o próximo ano, nós vamos selecionar. Eu digo selecionar por quê? Porque nem todos estão dentro da característica que os documentos, né, que o itinerário catequético da CNBB pede. Então desse grupo nós vamos selecionar alguns para que eles possam começar uma formação para o ministério, porque a escola catequética agora é pré-requisito para todo aquele catequista que deseje pedir ao bispo o ministério de catequista. Então aqueles que futuramente serão os futuros, né, ministros catequistas terão que passar pela escola catequética arquidiocesana. Isso é um critério que foi pedido pela CNBB, né? Que se tenha essa formação na escola ou nas escolas diocesanas e arquidiocesanas. E nada mais do que justo, né? Porque a pessoa que vai receber o ministério, né, ela tem que estar muito bem, digamos assim, inteirada, não é? Daquilo que você está assumindo o seu compromisso. Exato, e sobretudo da nova perspectiva de se pensar a catequese, né? Hoje, como a maneira com que se pensa a catequese, a maneira com que se catequiza hoje não é a mesma de 10 anos atrás, né? Tudo muda, né? Tudo muda. Então, a maneira como pensamos a catequese, nosso fazer catequético, ele também mudou. E nós precisamos atualizar o nosso catequista com relação a essas mudanças, esse novo conceito que se tem hoje de catequese. Sem dúvida. Diácono, você continua aqui com a gente, e você que está na Sintonia do Bem também continua aqui na Rádio 91. Vamos para mais um intervalo, mas ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Dia do Catequista. E o nosso convidado é o diácono Sérgio Leandro, que é o coordenador da Comissão Bíblico-Catequética na Arquidiocese de Natal. E aí, diácono, nesse terceiro bloco, por falar em Dia do Catequista, que é hoje, por que se celebra o Dia do Catequista durante o mês vocacional? Vamos lá, Luísa, muito bem. Por que nós celebramos o Dia do Catequista no mês vocacional, né? Eu acho que nada mais justo. A igreja, ela tem uma pedagogia, uma metodologia muito fantástica, né? Veja só, quando nós celebramos o Dia do Catequista em agosto, a igreja está dizendo que a missão exercida por estas pessoas é, na verdade, uma vocação. É um chamado de Deus, né? Catequista por vocação, não por profissão, né? O que a gente faz na comunidade cristã não é profissão, porque se fosse profissão a gente receberia salário, né? E nós não recebemos para isso.
Né? O que nós temos que ter consciência, o que o catequista precisa entender é que ele exerce uma vocação. Quem chama ele para desenvolver essa missão não é o sacerdote, né? Não é o sacerdote, mas é o próprio Cristo. O Cristo que se faz presente na pessoa do sacerdote, mas é o próprio Cristo que nos chama a desempenhar uma missão, a desempenhar um serviço dentro da comunidade. Então, celebrar o dia do catequista hoje é ter consciência de que aquilo que eu faço na minha comunidade é uma vocação que eu exerço. E quem me chama a exercer é o próprio Cristo. Por isso é que em muitas comunidades não se tem esse convite para ser catequista. O padre faz um encontro vocacional para catequista e ali naquele encontro ele vai discernindo com aquela pessoa, com aquele jovem, quais são as características de um bom catequista. E a partir daquele encontro vocacional se começa a gerar dentro da comunidade uma vocação para a catequese. Tá certo? Uma vocação para a catequese. Então, hoje é um dia que nós estamos parando para agradecer a Deus pela vocação de tantos catequistas dentro de nossas comunidades cristãs. É o momento da gente parar e dizer: Senhor, o que eu faço é uma vocação. O que eu exerço na minha comunidade é um chamado que o Senhor me fez, né? É um chamado que o Senhor me fez. Então, catequista por vocação, não por profissão. E por isso é que o catequista ele precisa corresponder à sua vocação, não é? Vocação acertada, vida feliz. Se a minha vocação ela é acertada, a minha vida será feliz. Mas quando a gente vê um catequista desanimado, um catequista que faz as coisas de qualquer jeito, não prepara seus encontros de catequese, tudo tá muito bom, não se preocupa com o encontro, não se preocupa com os seus catequizandos, nós estamos vendo que esse catequista, ele é um catequista frustrado, né? Ele não acertou na sua vocação. Então ele precisa repensar a sua vocação. Vocação acertada, vida feliz. E se eu estou feliz, todos aqueles que estão à minha volta estarão felizes, porque a felicidade ela reluz para o outro. Então, catequista por vocação, não por profissão. Inclusive, o tema do Dia do Catequista desse ano, pega bem o gancho do tema do ano vocacional, do Corações Ardentes, Pés a Caminho. Vocação, graça e missão, não é isso, Perfeito, Diácono? Isso mesmo. Pois é, e como é que vai ser a programação desse Dia do Catequista aqui no território da Arquidiocese? Você estava me dizendo aí nos bastidores que esse ano é algo mais voltado para as paróquias, não é? Exato, Luísa. Nós deixamos este ano, todo ano a gente faz um encontro a nível de vicariato, Vicariato urbano, sul e o norte. Então a gente sempre junta os catequistas para celebrar este dia. Esse ano nós pretendemos ou nós optamos por fazer de maneira diferente, Deixar a critério das comunidades, das paróquias, que elas possam organizar e celebrar este dia. Porém, para isso, nós lançamos um pequeno subsídio que iria ou que vai ajudar o catequista a preparar essa celebração que culmina hoje, com o Dia do Catequista, com essa grande celebração. Então, seria esse subsídio, ele traz 7 encontros de preparação que foi entregue aos catequistas no início do mês de agosto, e eles teriam, o grupo de catequistas teria como missão realizar esses 7 encontros antes desse dia de hoje, antes do Dia do Catequista. Então, na verdade, hoje nós estamos coroando uma caminhada de preparação que nós fizemos para esta grande celebração. Então, esta celebração está sendo feita em algumas paróquias. Aqui no primeiro zonal, por exemplo, se optou por fazer e celebrar esse dia a nível de zonal. Então, todo o primeiro zonal estão se encontrando, Os catequistas estão se encontrando aqui na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes para celebrar este dia do catequista. Então terá uma celebração e dentro da celebração um momento de envio, onde os catequistas serão enviados, renovarão seu envio para esta missão. Já no Vicariato Norte, nós tivemos, no dia 19, nós tivemos a celebração do Dia do Catequista com
o padre Josino trouxe padre Humberto, que é um grande catequeta, né, ligado a Paulus, um grande escritor também, escreveu muitas obras e escreve ainda sobre a catequese. Então o padre Josino trouxe padre Humberto e ele deu uma formação para todo o Vicariato Norte, e ali, depois dessa formação, se celebrou, fez uma grande celebração eucarística, celebrando o dia do catequista, né? E lá no Vicariato Sul, nós tivemos uma romaria para Santa Rita, onde foi celebrado também o dia do catequista com a paróquia de Santa Cruz, né? Santa Cruz e Nova Cruz, na verdade Nova Cruz fez essa romaria, e as outras paróquias que quiseram participar também dessa romaria foi juntamente com o Jefferson, o catequista Jefferson, participar e animando essa caminhada catequética através desta romaria, né? E teve também outras comunidades, outras paróquias que resolveram exatamente não participar da romaria, mas estão celebrando e vão celebrar o dia do catequista exatamente na celebração da missa de hoje, né? Então, nós organizamos dessa forma, deixamos mais a critério das comunidades paroquiais estarem aí animando a vocação do catequista na comunidade, na paróquia. Muito bem. E aproveitar a sua participação aqui, Diácono Sérgio, eu gostaria de saber como é que tem atuado a Comissão Bíblico-Catequética aqui na Arquidiocese. Luísa, nossa missão, na verdade, é animar um pouco a caminhada dos catequistas, não é? Animar de que forma? Animando através da formação. Nós estamos investindo muito e sempre demos prioridade à formação do catequista, porque nós acreditamos que o que pode mudar a vida de uma pessoa é exatamente a formação. Ninguém fala daquilo que não conhece, não é? Nós só somos capazes de testemunhar aquilo que nós conhecemos. Então nós partimos desse princípio. Por isso que a missão, nós temos atuado muito através promovendo formação para os nossos catequistas, né? Colaborando com os padres e com a missão do bispo de catequizar, né? A nossa missão está sempre ligada à missão do bispo, né? Ele como o primeiro catequista, então nós recebemos dele essa missão de ajudar os catequistas na formação, nesse processo formativo. Então, para isso, nós nos encontramos sempre promovemos essas formações através dos zonais, né? Estamos sempre nos zonais, presentes nos zonais, dando formação, como também nas paróquias, não é? Quando nós somos chamados, nós estamos indo com a nossa equipe prestar este serviço de animação, né, bíblico-catequético, ou seja, levando a formação aos catequistas e às paróquias que nos convidam. Então, nós temos agido dessa maneira, nós temos colaborado com os catequistas nesta linha de formação, tá certo? Como também nós lançamos aí 2 materiais que são os subsídios, que vão ser suporte para essa mudança de chave que nós estamos vivendo na vida da catequese, que é passando de uma catequese mais tradicional para uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã, através do processo catecumenal. Então, para ajudar os catequistas nessa mudança de chave, nessa virada de chave, nós lançamos 2 subsídios que vão ser ali um suporte para que ele possa compreender mais esse processo catecumenal e possa aplicar esse projeto dentro das comunidades. Muito bem. Diácono Sérgio Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Desejo desde já um feliz dia do catequista para você, Obrigado, né? Luiz. E deixar aqui também o espaço para que você transmita uma mensagem a todos os catequistas, aqui da nossa arquidiocese. Muito bem, aos catequistas, aos nossos queridos catequistas, como eu tenho dito sempre, né? Vocês são muito especiais na vida de nossas comunidades. Ai das nossas comunidades se não fosse a presença de vocês, né? Vocês fazem a diferença dentro da nossa comunidade. Vocês são fermentos na massa, não é? E ai da gente, ai da comunidade se vocês não estivessem presentes.
A comunidade não teria tanto brilho como tem, né, se não fosse a presença de vocês. Na vida, as pessoas são insubstituíveis. Então, se não fosse vocês, ninguém mais faria o trabalho de catequizar como vocês fazem. Talvez fizessem melhor, talvez fizessem pior, mas do jeitinho que vocês fazem, ninguém mais faz. Então, obrigado. Neste dia, é um dia de gratidão. É um dia em que nós paramos para agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pelo sim que vocês deram a Cristo e à igreja, né? Obrigado pelo bem que vocês fazem à nossa comunidade cristã, à nossa fé, a fé cristã católica. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Contem sempre conosco, né? Que nós contamos com cada um de vocês. Que Deus abençoe e favoreça a cada um de vocês. Mais uma vez, obrigada, Diácono Sérgio, pela participação aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. E a você que ficou na nossa audiência aqui na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2023. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da sintonia do bem, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.